Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai conhecer a ferramenta que nos permite executar modelos LLM na nossa máquina. A gente vai interagir com o Ollama e conhecer na prática o que é exatamente o Ollama. Para começar, a gente vai instalar o Ollama na nossa máquina e botar tudo em prática. Depois a gente vai rodar o nosso primeiro modelo LLM na nossa máquina. Em seguida, a gente vai rodar a OpenWeb UI, que vai nos permitir interagir com esse modelo LLM com uma interface gráfica bonita, como a do ChatGPT. E em seguida, a gente vai subir a OpenWeb UI através do Docker Compose, o que vai dar mais poder para interação com a OpenWeb UI. Para finalizar, a gente vai entender como funciona a arquitetura do Ollama. Depois, a gente vai executar a DeepSeek na nossa própria máquina. Primeiro, vamos entender o que é o Ollama. O Ollama, pessoal, é uma ferramenta open source criada pela comunidade e nos últimos anos a interação com a inteligência artificial ficou cada vez mais simples, hein? Originalmente, não era tão fácil rodar modelos LLM e brincar com esse tipo de ferramenta. Mas nos últimos 2 anos e meio, desde 2022 para cá, as coisas ficaram bem mais simples. Surgiram ferramentas como o ChatGPT, que popularizou de vez o uso de inteligência artificial por pessoas comuns, mas também surgiram outras ferramentas que permitem que a gente rode modelos LLM na nossa própria máquina de uma forma simples e que não exige grandes conhecimentos sobre machine learning e nem exigem também hardware tão robusto. Então surgiram coisas como o Llama, o Mistral, o Qwen, a DeepSeek, que tornou isso muito popular e é mais fácil rodar isso na nossa máquina hoje em dia e ter resultados no mínimo razoáveis. E é aí que entra o Ollama. O Ollama tornou esse processo ainda mais simples, uma vez que ele facilita a execução de modelos LLM na nossa própria máquina. Aqui está a página do Ollama, aqui você pode fazer o download, aqui tem os modelos, onde você pode executar diferentes modelos, né? Tem o Gemma, o Qwen, o DeepSeek, Mistral, Llama, Phi e por aí vai. Tem diversos modelos que você pode executar. Aqui está o GitHub oficial do Ollama e, enfim, diversos detalhes sobre ele aqui. Você pode conferir como você pode começar e a gente vai ver mais detalhes sobre isso ao longo desse vídeo. Mas o que é exatamente o Ollama? É uma plataforma de código aberto que te permite rodar modelos LLM na sua própria máquina ou em uma infraestrutura interna. Ou seja, se a sua organização não te permite usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, porque eles têm preocupação com privacidade, ou você trabalha em um banco, alguma coisa assim, você pode instalar o Ollama dentro da sua organização e subir os modelos mais modernos dentro da sua própria organização, com privacidade e, inclusive, você pode fechar a conexão com a internet, o que é fantástico. Quem criou o Ollama? Ele foi criado pela comunidade open source e é mantido pela comunidade. É uma ferramenta super popular e é a que mais cresceu nessa categoria. Agora surgiu também o Docker Model Run, que pretende concorrer com ele, mas eu acho que ainda vai levar um tempo para ele ter a mesma robustez que o próprio Ollama. Quais são as vantagens do Ollama? As vantagens são a privacidade, a autonomia, que você vai conseguir rodar dentro da sua própria infraestrutura, pode te permitir reduzir custos, você vai ter que fazer um investimento inicial um pouco alto, né, para comprar uma máquina que consiga rodá-lo, mas depois você não tem que pagar custos com cloud e coisas do tipo. A latência vai ser diminuída se você rodar em uma máquina com uma capacidade razoável, vai minimizar problemas de latência. É mais flexível, você pode trocar entre diferentes modelos de uma forma bem simples. Então, se você estiver aqui, por exemplo, usando o OpenWeb UI, localhost 3000. Então, você pode alternar entre os diferentes modelos que você está utilizando. É bem tranquilo nesse sentido.
Desvantagens: requisitos de hardware, vai exigir um hardware um pouco mais parrudo. Você consegue executar em uma máquina mais simples, mas os resultados não são assim tão bons. Consome muita CPU, muita memória e muito processamento. O desempenho não é exatamente o mesmo do que você tem rodando a DeepSeek ou o ChatGPT. Não vai ter a mesma velocidade, mas você pode executar na sua rede interna. Mas exige um certo conhecimento técnico para poder instalá-lo na sua infraestrutura. Então, é aqui que vai entrar o papel do pessoal de TI que vai perder vaga de desenvolvedor. Você vai ter que aprender a configurar essas ferramentas, esse tipo de coisa aí. Eu acho que é o futuro do pessoal de infra e alguns desenvolvedores também, que é customizar esses modelos, treinar esses modelos. Dá para você pegar um modelo pronto e treinar ele e tornar ele customizado para a sua organização. Resumindo, ele é uma excelente opção para quem quer privacidade e quem quer controle e independência, quer trabalhar com LLMs dentro de uma rede segura. Ele não substitui as ferramentas que você acessa remotamente, como o DeepSeek, como o ChatGPT, Claude, por aí vai, mas é uma alternativa para quem não pode acessar essas ferramentas. E é isso, agora vamos botar em prática e vamos configurar, instalar e configurar o Ollama na nossa máquina e ver como ele funciona de verdade, beleza? Então, até daqui a pouco. Nessa aula, a gente vai aprender como instalar o Ollama. Para isso, entre no Google e pesquise por Download Ollama. Vamos clicar na segunda opção, né? Ollama. Aqui ele já detecta qual é o meu sistema operacional. Basta eu clicar em Download. Aqui tem outras opções, né, para macOS e para Linux. E se você estiver usando um sistema operacional diferente, basta clicar aqui que ele vai ter as instruções de como fazer isso. O download para macOS e o comando para instalar no Linux. Nós vamos baixar a versão para Windows, Download for Windows. Save. Download está finalizando. Ok, concluído. Vamos clicar sobre o arquivo que foi baixado. Um detalhe importante sobre o Ollama é que existem requisitos mínimos de hardware. Ou você tem que ter um Intel Core i5 na geração 6, ou você tem que ter um AMD Ryzen 5 para poder executar. Precisa de pelo menos 8 GB de RAM, 20 GB de espaço em disco, de preferência SSD. Vai funcionar no HD normal, mas vai ficar mais lento, né? E se você tiver uma GPU, vai funcionar melhor. Caso contrário, vai ser um pouco mais lenta a sua experiência, mas vai funcionar mesmo assim. Basta você usar um modelo com menos parâmetros. Beleza, vamos clicar em Install. Existe o Ollama que roda dentro do Docker também, mas eu não recomendo porque você vai perder performance, porque ele vai rodar virtualizado dentro do Docker. Então, acho que é uma camada extra que você vai adicionar e nesse caso eu não recomendo. Ele é escrito em C++, então é bastante performático. Então, acho que é mais interessante que você instale o Ollama diretamente no seu hardware do que rodar em um container Docker. Esse processo vai demorar, então vou acelerar o vídeo e já retorno. Ok, pessoal, o Ollama terminou de instalar e está em execução. Apareceu o pop-up aqui no canto. E se você vier no menu aqui, deixa eu fechar esse cara aqui. E se você vier no menu, já vai aparecer aqui o Ollama. Posso clicar sobre esse cara. E o que dá para ver são os logs, né? Os logs do Ollama. Podemos fechar isso daqui. E para usar o Ollama, a gente precisa acessar o terminal. Para isso, vamos abrir o PowerShell. Windows PowerShell. E vamos digitar o comando Ollama -v.
E aqui ele fala que eu estou usando a versão 0.6.3. Posso executar também o Ollama Help, para ele me mostrar quais comandos eu posso usar no Ollama. E aqui estão os comandos disponíveis, né? O Ollama mais as flags, Ollama mais os comandos, e aqui serve, create, para criar um modelo, show, para listar as informações, enfim, para remover modelos. Todos esses comandos aqui você pode utilizar no Ollama. E aqui são as flags, e é isso, pessoal. Basicamente é isso, bem simples. Você pode também listar os modelos, por exemplo, Ollama list, e aí se você tiver algum modelo na sua máquina, ele vai listar. Perfeito, pessoal. É isso, está instalado. Agora a gente pode começar a utilizar. Só que usar através do terminal não é muito agradável, né? É interessante que você tenha uma ferramenta mais robusta para poder acessar os seus modelos e gerenciar seus modelos e para fazer inputs para o Ollama. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai instalar uma interface gráfica para usar o Ollama. Nessa aula, a gente vai rodar o nosso primeiro LLM localmente. A gente vai voltar para a página do Ollama e aqui a gente pode pesquisar pelos modelos. A gente pode clicar em Models ou pode pesquisar aqui pelos modelos que a gente quer executar. E aqui tem várias opções. Tem o Gema, do Google, temos o QWQ, do QN, o da DeepSeek, da Mistral, da Llama. E a gente vai executar justamente esse da Llama. Então, vamos digitar aqui Llama e vamos filtrar pelos modelos Llama. View All, Llama é mantido pela Meta, né? Então é um modelo bem robusto. Claro, não chega aos pés do OpenAI ainda, mas dos open source é um dos melhores. A gente vai escolher o Llama 3.1. Vamos clicar sobre ele. Aqui tem várias opções, né? A gente tem as tools, temos com 8 bilhões, 70 bilhões e 405 bilhões de parâmetros. O que eu recomendo que você faça, especialmente se sua máquina não é muito robusta, é escolher um modelo com menos parâmetros. Então, a gente vai escolher aqui o Llama 3.1 e vamos investigar um pouco melhor sobre esse cara. Aqui está a página do Llama 3.1 e aqui tem as opções que eu comentei com vocês, com as tools, com 8 bilhões, 70 bilhões e 405 bilhões. E quanto mais você aumentar o tamanho, a quantidade de parâmetros, vai aumentar o tamanho do modelo que a gente vai baixar. Então, vai ser mais lento o processo. E dependendo da sua máquina, ele não vai executar numa velocidade aceitável. Então, aqui a gente tem essas opções. O de 8 bilhões dá 5 GB praticamente. Se a gente escolher aqui o de 70 bilhões, vai para 43 GB, de 405 bilhões para 243 GB. Além disso, a gente tem outras opções aqui com um tamanho menor, né? Mas o que eu recomendo que você utilize são esses três aqui, os três primeiros. Se você tiver uma máquina capaz de rodar esse de 243 GB, perfeito, mas a grande maioria não tem. Eu, inclusive, não posso executar um muito grande porque a máquina não vai aguentar. Além do mais, a gente vai rodar o Docker e vai rodar a IDE, então vai consumir bastante recurso. Inclusive, se você tiver problemas em executar, não se preocupe, isso não vai impactar o seu aprendizado daqui para frente. É bom você saber que dá para executar isso aqui na sua máquina, mas se em todo caso você não conseguir executar, não é o fim do mundo. Então, vou escolher aqui 8 bilhões e, se você olhar aqui, já tem o comando aqui para executar esse modelo na sua máquina. Basta você clicar aqui, copiar ou selecionar e mandar copiar. Então, copiei o comando, vou abrir o PowerShell ou qualquer outra ferramenta similar ao PowerShell. Vou aumentar um pouquinho aqui e colo o comando. Teclo Enter, isso aqui é muito similar ao Docker Run. Ele baixa o modelo e executa na sua máquina. Então, o Llama Run, e ele vai executar o modelo LLM do Llama, versão 3.1, 8 bilhões de parâmetros. Enter, e vai começar o download.
Esse processo vai demorar, vai depender, claro, da sua internet e também vai depender da sua máquina. Então, esse processo vai demorar dependendo dessas duas condições. Então, vou acelerar o vídeo e assim que concluir eu retorno. Ok, pessoal, terminando de baixar, já está verificando se o download foi bem sucedido, verificando o hash do modelo. E se tudo correr bem, já vai executar o modelo e já vai abrir o prompt para a gente. Ok, executou com sucesso, isso também demorou um pouco. Não é muito rápido, né? Então você tem que acostumar com esse processo. Ok, e está funcionando. Agora a gente pode digitar as mensagens aqui e ver as respostas. Então, eu vou digitar aqui, which is capital of Mexico. Ok, e ele trouxe a resposta bem rápido, né? A capital do México é Cidade do México, em espanhol, Ciudad de México ou CDMX. E você pode fazer outras perguntas para ele e está funcionando. Só que, claro, não é nem um pouco interessante você rodar um LLM na sua máquina e interagir com ele através do terminal. O ideal é se ter alguma coisa visual para fazer isso. Ainda mais que você está acostumado a trabalhar com o ChatGPT e é muito mais prático. Bom, o que dá para fazer nesse caso? Bem simples, a gente vai instalar na próxima aula uma ferramenta que faz exatamente isso, que provê uma interface elegante e bem prática para a gente interagir com o modelo LLM que a gente está executando. Continuando nessa aula, a gente vai executar o Open Web UI, que é uma interface amigável compatível com o Ollama. Para isso, a gente precisa do Docker em execução, então confira se o Docker está rodando normalmente aí na sua máquina. Se não estiver rodando, você precisa colocar ele em execução. E é isso. Então, vou minimizar esse cara aqui. E você pode entrar no Google e pesquisar por Open Web UI. Você vai chegar a essas duas páginas aqui. Uma é do Open Web UI e o outro é o GitHub do projeto. Então, aqui tem a página do projeto. É uma interface similar ao do ChatGPT e você pode instalar ele na sua máquina. Aqui tem a documentação, como funciona o Open Web UI, aqui está a interface dele, enfim, toda a documentação. Como que a gente pode executar ele usando o Docker. Eu vou copiar esse comando aqui. Mas antes, aqui está a página do projeto no GitHub. Como você pode ver, é muito parecido com o ChatGPT e isso aqui é interessante quando você trabalha em uma empresa que não te permite usar o ChatGPT porque eles têm preocupações com privacidade de dados. Por exemplo, você trabalha em um banco, se você trabalha em uma empresa que tem medo de exposição de dados, você pode usar uma ferramenta como o Ollama, usar um modelo LLM como o Qwen, o DeepSeek, o Llama, enfim, usar um modelo open source internamente e dessa forma os dados não vão sair para a internet. Então eu recomendo que você dê uma investigada nesse cara aqui. Dá para você instalar ele na sua máquina sem usar o Docker. Dá para instalar também com o Docker. O comando que a gente vai executar é muito parecido com esse comando aqui, só que a gente vai fazer uma adaptação a ele. Então, a gente vai se basear nesse cara, mas vamos fazer algumas mudanças. Então, a primeira coisa que eu vou copiar é esse trecho aqui e a gente vai para o terminal, a gente vai manter esse terminal que já está em execução executando e vamos abrir um outro terminal. Windows PowerShell, vou expandir um pouco aqui. E o comando é docker run -d para que ele execute o container
e assim que concluir, ele deixe o terminal liberado para que eu possa utilizar. Então, o container vai executar em background, mas ele vai liberar para mim o terminal para eu continuar trabalhando. Vou definir o nome para ele. Isso aqui é opcional, né? Então, vamos definir aqui o name, Open Web UI, e vamos definir a porta. Para isso, "-p, espaço 3000. Essa é a porta na minha máquina, e dentro do container ele vai subir na 8080. Então, ele faz o bind da porta dentro do container para a porta na minha máquina. Beleza, restart. E aqui a gente diz a política de restart para ele. E a gente vai escolher unless stopped, ou seja, e aqui faltou um P. A menos que eu pare explicitamente o container, sempre que ele cair, ele vai reinicializar. Beleza, e agora a gente vai colar aquele trecho de código que eu copiei lá do terminal, que é o volume. E eu devia ter colocado aqui o "-v". Então, falta o "-v" de volume. O que é isso, pessoal? Ele vai criar uma pasta na minha máquina chamada OpenWebUI e vai fazer o bind dela com uma pasta dentro do container app backend data. Assim, se o container cair, se reinicializar, se eu desligar a máquina, quando eu subir novamente a máquina e subir novamente o container, ele vai ter os mesmos dados que tinha anteriormente. Não vai perder esse estado. Então, vamos para o final. E agora a gente vai dizer qual é a Docker Image que a gente vai subir. Então, vamos voltar lá para o browser e vamos copiar o nome da Docker Image. Beleza? Aqui ele aplica diferente, ele executa um restart always. A gente vai restartar apenas se a gente não parar a aplicação. Se a gente parar, aí para mesmo. Então, copiamos o nome da imagem, que é esse aqui é o repositório, né? O Docker Registry, o nome do projeto OpenWebUI e o nome da Docker Image OpenWebUI, e a versão é a main. Então, copio isso, volto para o PowerShell. Beleza? O segundo PowerShell aqui. E é isso. Colo aqui e vou teclar Enter. Ele vai executar. Isso vai demorar bastante. Eu vou acelerar o vídeo e assim que concluir eu retorno. Ok, terminou de fazer o download da Docker Image. Agora ele deve subir o container. Não se preocupe, porque demora bastante realmente, então vai demorar alguns minutos, viu? Você pode pegar um café, pegar um lanche, porque esse processo aqui demora entre 5 e 8 minutos, mais ou menos. Beleza, ele baixou a Docker Image e está subindo o container. Se eu executar aqui um Docker Container ls ou um Docker ps, ele vai listar aqui que tem um container que foi criado há 44 segundos atrás e subiu a 24 segundos. E está executando na porta 3000. Então, aí está, continua funcionando e está estável. Então, health está funcionando. Leandro, não conheço Docker ainda. E aí, como é que fica? No meu canal no YouTube também tem uma playlist ensinando sobre Docker. Então, se você quiser aprender, dá uma conferida lá. Vamos voltar para o navegador agora e vamos ver se já está funcionando. Eu posso fechar esses carinhas aqui. E a gente vai para o localhost 3000. E aí está o OpenWebUI. Ele deu um unauthorized aqui. Significa que eu ainda não tenho uma conta, né? Vamos clicar em Get Started. E aqui ele pede o nome, e-mail e uma senha. Então, vamos definir aqui o nome, Leandro. E-mail, Leandro. Você pode colocar qualquer coisa aqui. @erudio.com.br.
e a senha. E vamos clicar em Create Admin Account. Eu estou logado e aqui ele me dá as boas-vindas. E aqui tem explicações sobre o projeto. Enfim, tem algumas permissões que eu posso configurar também e todos esses detalhes aqui que você pode conferir. Ok, let's go. E a gente está dentro do projeto. E, claro, não sei se vocês já repararam, mas o layout é praticamente o mesmo do ChatGPT. Aqui você pode digitar qualquer coisa, né? Vamos digitar wish is capital of Irlanda. Ele está pensando um pouco, ele é um pouco mais lento do que o normal, principalmente nas primeiras execuções. E aí está a resposta. Provavelmente, se eu fizer outra pergunta agora, vai ser um pouco mais rápida. Which is capital of Scotland? Qual a capital da Escócia? E agora foi um pouquinho mais rápido, então as primeiras perguntas ele é bem lento e com o tempo ele vai melhorando a velocidade. Perfeito. Além disso, existem algumas configurações que você pode fazer. Você pode vir aqui em Settings. Aqui a gente tem as configurações de interface. Você pode mudar o idioma aqui também para o português, embora eu não recomende que o desenvolvedor em pleno 2025 use ferramentas de desenvolvimento em português. Beleza. Você pode configurar parâmetros, pode definir prompts do sistema, pode modificar a interface, escolher como você vai definir as configurações da interface, conexões, ferramentas, você pode definir personalização, como que os modelos LLM vão interagir com a memória, áudio, chats, enfim, tem diversas coisas que você pode fazer aqui. E tem também as configurações da conta. Aqui tem as configurações de administrador, que você pode adicionar novas configurações. Usuários, você pode criar novos usuários, né? Então aqui tem um usuário só, que é o usuário admin, e você pode criar um novo usuário, pode importar a partir de um CSV, pode definir aqui qual papel que ele vai ter, que vai ser usuário ou admin, e o nome dele, o papel, nome, e-mail e a senha. Depois ele tem que resetar a senha, né? Evaluations, aqui tem o modelo, né, que está executando, funções, settings, e aqui a gente volta onde a gente estava anteriormente. Enfim, temos a busca aqui também. O que mais que a gente pode fazer? Models, aqui você pode instalar um novo modelo manualmente, então você pode colocar aqui um modelo e fazer o download dele da mesma maneira que a gente fez do Llama, né? Para fazer isso, você pode digitar aqui, ele não busca, então você tem que entrar lá no site do Ollama e pesquisar aqui, por exemplo, por Mistral. Ok, aqui ele filtra por Mistral e aquela mesma lógica. Você vai escolher um que tem menos parâmetros. Claro, vai depender da sua máquina. Se você, por um acaso, é um gamer que tem uma máquina bem parruda, você pode escolher com mais parâmetros que você vai ter uma resposta mais precisa. Quanto mais parâmetros, mais precisa vai ser a resposta. Beleza. E aí você escolhe o Mistral aqui e escolhe a versão, né? Por exemplo, 7 bilhões de parâmetros. E você pode fazer o seguinte, você pode copiar isso aqui, Mistral 7B, volta na página do Ollama e clica nesse botão aqui que ele vai fazer o pull, vai baixar o modelo e executar o modelo para você. Mas a gente não vai fazer isso, até porque a minha máquina já está meio que dando umas
engasgadas. Então, eu vou deixar apenas o Llama 3.1 por hora. E assim que a gente precisar, a gente vai adicionando outros modelos. Beleza, pessoal. Basicamente é isso. A gente pode voltar para o chat, né? Ok, voltando para o chat aqui. Da mesma maneira, você pode renomear aqui, ó. Hello, Llama. E aí está. Beleza. Então, é isso. Então, a gente tem um chat GPT nosso, que pode ser executado na nossa própria máquina, ou pode ser executado em uma infraestrutura interna dentro da sua própria empresa. Então, imagine que você pode chegar para o seu chefe e falar para ele, olha só, eu descobri uma ferramenta que dá para usar como se fosse o chat GPT dentro da nossa empresa, só que sem correr risco de vazar dados, problemas de privacidade. Inclusive, vou fazer um teste aqui. Vou vir aqui e vou desligar a internet. Ok. Beleza, e vou desconectar isso aqui também. Então, a gente está offline e eu vou pesquisar, vou perguntar para ele aqui, Who is Mick Jagger? E ele me trouxe a resposta que o Mick Jagger é um músico britânico, cantor, escritor e é melhor conhecido por ser o vocalista dos Rolling Stones. Então vejam que funciona mesmo que eu não esteja conectado à internet. Na última aula a gente subiu o Open Web UI através de um comando docker run, só que evidentemente isso não é muito prático, né? O melhor a se fazer nesse caso é criar um arquivo do dockercompose.yaml e ele sobe esse container para a gente de uma forma mais fácil com um comando bem menor e mais simples. Para isso, a gente vai até o diretório do código e eu vou criar um arquivo chamado dockercompose.yaml. Se você não conhece o dockercompose.yaml, eu vou deixar um link para você assistir um mini curso meu no YouTube ensinando como trabalhar com Docker Compose. Então, dockercompose.yml e a gente apaga a extensão txt. Ok, ele fala que eu estou mudando a extensão e o arquivo pode não abrir. Vou aceitar, vou teclar em Enter. Beleza, o arquivo foi criado, ainda não tem nada de informação nele, né? A gente vai abrir esse arquivo na IntelliJ. Open, colo o caminho, seleciono o dockercompose.yaml, ok, e aí está o nosso arquivo sem nenhuma informação ainda. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai declarar services e volumes. Volume é para aquele diretório em que a gente faz o bind de uma pasta dentro do container com a pasta no sistema operacional hospedeiro, no Windows, no caso, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai converter esse comando aqui em YAML, o que na prática vai ser aquele arquivo lá, né? O nome vai ser esse daqui, ó, Open Web UI. Copiamos ele. Voltando, o nome do serviço, Open Web UI. Dois pontos, a gente especifica qual a imagem e aqui a gente passa a Docker Image que a gente vai utilizar. Para passar essa Docker Image, a gente volta aqui no Docker Run novamente e quando a gente subiu através do Docker Run, a gente usou esse comando aqui, essa Docker Image aqui, ó, que está nesse registry e o nome é esse na tag main. Então, copio isso daqui e colo aqui. Vamos definir um container name, que vai ser Open Web UI. Ok. Temos que definir também as portas, que pode ser uma
ou mais portas. A gente subiu o container na 8080 dentro do container e externamente na 3000. Então a gente coloca a 3000 primeiro, que é na máquina hospedeiro, né? E 8080 dentro do container. A gente tinha uma política de restart, e acho que ele já vai completar aqui para a gente, que é unless stopped. A menos que eu pare o container, ele sempre vai reiniciar. Ok, agora vem a parte um pouco mais complexa, que é a definição dos volumes. Beleza? Volumes. E a gente vai definir o diretório que a gente vai usar como volume na nossa máquina e dentro do container da OpenWeb UI. E eu copio esse parâmetro depois do "-v" aqui, que é justamente a definição de volume também. Ok. E é exatamente isso. OpenWeb UI, app backend data. Ok. E aqui, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui abaixo de volumes. E aqui debaixo de volumes a gente define qual volume que a gente está criando, está utilizando. Beleza. E era isto, pessoal. Apenas isso aqui já vai ser suficiente. Ok. No meu caso, eu resetei o ambiente Docker. E é como se eu não tivesse nenhum container em execução. No seu caso, se você estiver executando o container através do comando, você tem que parar esse container ou subir o novo container em outra porta, senão vai dar conflito de porta. Ou você pode resetar o seu ambiente Docker também. Beleza. Arquivo criado, a gente pode voltar no diretório em que esse arquivo foi criado, que é esse diretório aqui. Git bash here. Além disso, pessoal, dá para subir o Olhama dentro do Docker também, só que eu não recomendo porque vai cair ainda mais a performance da sua máquina. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um ls. Esse comando precisa necessariamente ser executado no mesmo diretório em que está o arquivo dockercompose.yaml e o arquivo tem que se chamar dockercompose.yaml ou não vai funcionar. E a gente vai digitar o comando docker espaço compose up -d docker compose up -d. Vamos teclar enter. O up é para inicializar o container. Ele baixa a Docker Image, né? Como ela não está mais disponível na minha máquina, ele faz o download da Docker Image. E o -d é para ser detachado. Então, ele vai terminar de executar e vai liberar para mim o terminal. Ele está fazendo um download de 1 GB e 500 MB, então vai demorar bastante. Eu vou acelerar o vídeo e já retorno. Bom, pessoal, depois de muito tempo, finalmente terminou de baixar e está subindo a stack, né? Eu não sei se a minha internet deu uma oscilada ou aconteceu alguma coisa, mas eu pensei que tivesse inclusive travado, mas finalmente está em execução. Vamos dar um Ctrl L aqui, Docker Container ls ou simplesmente Docker ps, e aí está, tem um container em execução e ele está inicializando ainda. Olha só, ainda está inicializando, startando. Vamos acessar essa porta localhost 3000 e vamos ver se está disponível já. Ok, localhost 3000, isso aqui é da execução anterior, né? Localhost 3000. E eu creio que ele ainda está inicializando. Ok, está carregando, já aparece aqui o favicon da OpenWeb UI. Ok, está bem lento, a minha máquina caiu absurdamente a performance. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Erro de não autorizado, né? Evidentemente eu não estou logado. E aqui é o mesmo passo a passo que a gente fez anteriormente. Você vai definir o nome do usuário. Só que agora, como a gente está usando volume, se a gente reinicializar a aplicação, vai funcionar da mesma maneira. Defino o e-mail
e defino também a senha. Create admin account e estamos no Ollama. Ok, posso fechar isso aqui. E aqui está o Ollama que a gente está executando e eu subi uma versão de 8 bilhões de parâmetros. Perfeito, está funcionando. E se você quiser testar, whois Kifmoon. Deixa ele pensar um pouco. Inicialmente, as primeiras respostas são bastante lentas, né? Mas depois ele vai ganhando um pouco mais de velocidade. Ok, e ele respondeu aí com bastante texto. Perfeito, pessoal. Então, deixa ele terminar de responder aqui. E o nosso objetivo era esse. Então, você acabou de aprender duas formas de subir o Ollama e ter o ChatGPT privado dentro da sua organização. Então, se a sua empresa não permite que você utilize IA internamente, não utilize o ChatGPT, nem Gemini, nem nada do tipo, nem DeepSeek, você pode sugerir isso aqui para o seu chefe, usar o Ollama. Pode resolver o seu problema e dá para você usar diversos modelos LLM disponíveis online. Então aqui tem esse Arena Model, que é como se fosse um playground para você brincar. E temos o Llama 3.1 de 8 bilhões de parâmetros em execução. Nessa aula a gente vai entender a arquitetura do Ollama. A arquitetura do Ollama é mais ou menos esse diagrama aqui. Vocês podem estar um pouco preocupados com o que vocês estão vendo aqui, mas eu vou explicar em detalhes cada um desses carinhas. Imagine o seguinte, essa parte aqui é a parte que roda na nossa máquina. Então, essa parte aqui é o que está rodando na nossa máquina. Isso daqui é o Ollama Model Library. Aquela parte no browser que a gente entrou, digitou o nome do modelo, escolheu lá a quantidade de parâmetros e copiou o comando para poder baixar o modelo LLM para a nossa máquina e depois executar. É lá onde a gente seleciona os modelos, pesquisa os modelos LLM e executa na nossa máquina. Então lá você vai encontrar diversos tipos de modelos LLM. Você vai encontrar o da QN, vai encontrar do Dolphin, o Llama, da DeepSeek, Mistral, Zephyr e por aí vai. Então, o que acontece quando eu estou na minha máquina e abro o terminal para poder interagir com o Ollama? Na nossa máquina, a gente tem duas ferramentas. A gente tem o Ollama Host. O Ollama Host é onde o Ollama está executando, né, na nossa máquina, no caso, e pode ser remotamente também. Então, o Ollama pode estar executando em uma outra máquina e você usa o client para invocar ele. Pode estar, por exemplo, na Amazon, pode estar na Azure e por aí vai. E esse Ollama tem uma ferramenta que chama-se Ollama Engine e ela vai gerenciar os modelos e vai gerenciar os runtimes ou model runtimes. Quando a gente baixa o modelo apenas, a gente faz o Ollama Pool e baixa o modelo da Mistral ou da DeepSeek ou do Llama, que é o que a gente fez até agora, então ele fica armazenado na nossa máquina. Quando a gente executa, ou seja, quando a gente executa um Ollama Run, então ele cria um Model Runtime, que é um modelo em execução. Então você tem um modelo em runtime do Mistral executando, tem o modelo da DeepSeek e por aí vai. No nosso caso, a gente tem o modelo, o Model Runtime do Llama em execução. Agora vamos entender o que acontece quando a gente executa um Ollama Run e o nome do modelo. Quando a gente executa um Ollama Run, ele chama a Ollama Engine e verifica nos modelos que já estão na nossa máquina se existe o modelo que a gente quer executar na nossa máquina. Se tiver, ele vai criar um Model Runtime a partir dele. Se não tiver, então ele vai até o Ollama Model Library e vai baixar o
model de lá, vai salvar nos modelos baixados e vai inicializar o modelo localmente. Na nossa máquina, a gente pode interagir com o Ollama Engine de duas maneiras. A gente pode usar o terminal, que é o que a gente fez no início da sessão. E lá você pode executar um Ollama Run, Ollama Pull, que vai só baixar. Quando eu executo o Ollama Run, ele vai fazer o Ollama Pull também, de forma transparente. Ele vai lá e baixa e depois executa. Claro, ele só vai fazer esse pull se caso eu não tiver ele nos Pulled Models, nos modelos baixados, né? E é assim que funciona. Agora, a gente usou também uma outra ferramenta, que é o Open Web UI, que é uma ferramenta de UI que se conecta ao Ollama Engine. Esse cara é apenas uma das ferramentas que existem para trabalhar com o Ollama. Existe também o LM Studio, existe também o Tab. Só que o mais popular e o mais legal que existe atualmente é o Open Web UI. E ele é uma forma de você trabalhar com o Ollama localmente. Então, é dessa maneira que funciona. Só revisando. O Ollama Model Library é onde ficam salvos os modelos remotamente. Quando eu faço o Ollama Run, ele baixa os modelos desse servidor remoto e salva na minha máquina em um local que ficam os Pulled Models, ou modelos baixados. E depois que ele baixa o modelo, ele inicializa o runtime. Essa parte aqui está dentro do Ollama Engine. Esse Ollama Engine pode estar na minha máquina, ou pode estar em um servidor remoto, ou pode estar em um servidor dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Existem duas formas de interagir com o Ollama, que é o Ollama Client, que a gente já usou, e as ferramentas como o Open Web UI. E é assim que a gente trabalha com o Ollama. Essa é a arquitetura dele e é isso. Nessa aula, a gente vai subir o modelo LLM da DeepSeek na nossa própria máquina. Para isso, você vai entrar no site do Ollama e vai vir em Models ou em Search Models e vai digitar por DeepSeek. E é isso, ele filtrou aqui por todas as versões da DeepSeek. Tem aqui o DeepSeek V3, DeepSeek Coder. Vamos investigar aqui o que a gente pode utilizar, né? Beleza, e a gente tem alguns modelos aqui, mas eles são um pouco grandes. Se você olhar aqui, o DeepSeek R1 é o que tem mais possibilidades, né? Tem o de 1,5 bilhões de parâmetros, de 7 bilhões, de 8 bilhões e por aí vai. O que eu vou fazer, pessoal, e o que eu recomendo que vocês façam? Escolha uma versão mais leve e, se funcionar, você vai subindo para uma versão um pouco mais pesada. Mas no meu caso, vou usar uma versão mais leve. Aqui tem diversos modelos LLM, por exemplo, esse DeepSeek Coder é focado especialmente em programação. Então, é perfeito se você quiser utilizar dentro da sua empresa para auxiliar em código. Então, você pode configurar os plugins para Visual Studio Code ou qualquer outra ferramenta de codificação que você estiver utilizando, qualquer outra IDE, para usar esse cara aqui como assistente de codificação. Eu vou escolher essa opção aqui, ó, DeepSeek R1. Vou abrir aqui também o DeepSeek V3, só para vocês terem uma ideia. Vamos selecionar aqui o DeepSeek na R1. Esse aqui tem 7 bilhões de parâmetros, 4 GB. Esse outro aqui, 671 bilhões de parâmetros e tem 404 GB. E alguns são até terabytes, pessoal. Então, não rola usar esse DeepSeek V3, pelo menos não nas máquinas atuais, né? As nossas máquinas humildes. Agora, se você é um gamer e tem uma máquina muito parruda, aí pode ser que funcione. Beleza, eu vou escolher essa opção de 7 bilhões de parâmetros. Vai demorar pra caramba, espero que a minha internet não me sabote novamente. Mas vamos lá, vou escolher essa daqui mesmo. Poderia escolher o de 1.5. Vou escolher a de 7, se tiver algum problema, a gente passa para outra versão. Então, eu copio esse comando,
volto para o terminal, pode ser o PowerShell, qualquer outra ferramenta de terminal que você estiver utilizando, e colo o comando. Então, vou expandir aqui, beleza? Clico com o direito, Ollama run deepseek-r1, 7 bilhões de parâmetros. Então, ele vai baixar o modelo e vai subi-lo localmente. Vou teclar Enter e vou aguardar. Esse download do modelo, pessoal, é feito apenas uma vez. Então, uma vez que você baixa o modelo, ele vai ficar armazenado na sua máquina. A próxima vez vai ser mais rápido, porque o modelo já vai estar disponível. Então, é só executar o Ollama run e vai verificar nos models disponíveis na minha máquina e só vai subir o modelo LLM, colocar ele em execução. Exatamente como a gente viu na aula sobre a arquitetura do Ollama. Mas também demora um pouquinho, então vou acelerar o vídeo e já retorno. Ok, terminou de fazer o download, agora ele está verificando o hash do modelo, ver se o hash SHA-256 dele vai bater. Se bater, ele vai inicializar o modelo para a gente. Ok, inicializou, perfeito. A gente pode voltar para Open Web UI e verificar se ele está disponível aqui para a gente, né? Então, vou recarregar aqui. Ok, Llama. E o DeepSeek R1 já aparece aqui. Ó. Então, já posso usar o DeepSeek R1. Vou perguntar para ele. Who is Elvis Presley? Ele está pensando. Vamos aguardar enquanto ele pensa. Mesma coisa, você pode desligar a internet que ele vai conseguir responder da mesma maneira. Beleza, ele vai responder normal. E agora, uma coisa que eu não tenho absoluta certeza se vai funcionar. Mas vamos fazer um teste. Dizem que essa versão é não censurada, então a gente consegue fazer coisas que se a gente perguntar para a DeepSeek normal, ela não vai nos responder. Então vou colar um comando aqui, perguntando para ele o que aconteceu em Tiananmen Square. Tiananmen Square, não sei se vocês já viram um vídeo de um cara andando na frente de vários tanques de guerra. É um massacre que a China fez nos anos 80, se não me engano. E ela matou alguns manifestantes que estavam protestando contra o regime. Então, se eu perguntar para ele, ele já vai falar de cara. Não posso falar a respeito disso. E reza a lenda que se eu perguntar a mesma coisa para o modelo da DeepSeek, ela vai me responder. Vamos ver se realmente procede isso. E aqui também ele não pode responder isso, pessoal. Mas se a gente perguntar para o Llama, ele vai dizer o que aconteceu lá. Então, talvez funcionou nas versões iniciais, né? E agora não funcione mais. E aí ele vai explicar o que aconteceu lá. Enfim, mas é só para vocês verificarem. Então, nas primeiras versões ele respondia isso daqui se você rodasse o modelo na sua própria máquina. Eles devem ter filtrado isso daí e hoje é um pouco mais difícil de você conseguir esse tipo de resposta. Fala Dev, beleza? Se você quer se destacar no mercado e garantir um futuro promissor, chegou a sua oportunidade. O mundo da inteligência artificial está transformando a tecnologia e quem domina essa área está um passo à frente. Agora imagine combinar Java, Spring AI e Spring Boot para criar aplicações inteligentes de verdade. Seja bem-vindo ao primeiro curso de Spring AI em português. Um treinamento de alto nível que vai te preparar para criar aplicações inteligentes e revolucionárias, utilizando Spring AI, Spring Boot 3.4.3 e os modelos LLM mais poderosos da OpenAI. E o que isso significa para você? Significa que você vai dominar uma stack inovadora que combina Java, Spring AI, Spring Boot e inteligência artificial, permitindo que você construa sistemas que geram respostas personalizadas, criam receitas sob demanda,
transformam áudios em textos e geram imagens incríveis a partir de descrições textuais. Você vai aprender do zero, construindo aplicações completas que exploram todo o potencial da IA. E tem mais! Além da OpenAI, você também vai aprender a integrar outros modelos LLM que estão ganhando espaço no mercado, como os da DeepSeek. Eles vêm se destacando cada vez mais no mercado como alternativas poderosas e eficientes, perfeitas para quem quer explorar outras opções de uso ou trabalhar com diferentes orçamentos. E sabe o que torna tudo isso ainda mais valioso? Você estará utilizando as mesmas tecnologias que empresas como Meta, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia e Google usam para criar soluções inovadoras. Ou seja, você estará aprendendo uma base sólida, alinhada às referências do mercado. E quer um motivo ainda mais forte, você estará preparado para atuar como um desenvolvedor altamente qualificado, disputado pelas melhores empresas. E por falar nisso, profissionais que dominam essa stack ganham entre 6 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo 5 mil dólares nos Estados Unidos. Já imaginou o impacto que isso pode ter na sua vida? Mas não para por aí. Aqui você aprende de verdade. O curso conta com exercícios desafiadores, guias escritos para revisão e um suporte ativo na plataforma, onde eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Na Erúdio, temos orgulho de ajudar desenvolvedores a conquistarem empregos em grandes empresas de tecnologia, transformando carreiras por meio do ensino de qualidade. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já ensinei mais de 50 mil alunos. Meu compromisso é garantir que você tenha acesso a um aprendizado de qualidade e realmente aplicável no mercado. Não precisa ter experiência com inteligência artificial, mas é importante ter uma base em Java. Se você já conhece o mínimo de React, Angular, Vue.js ou outras ferramentas de Single Page Application e tem familiaridade com o desenvolvimento de REST APIs usando Spring Boot, isso vai acelerar muito o seu aprendizado. E sabe o que é melhor? Além de todo esse conteúdo, ao final do curso você recebe um certificado de conclusão da Udemy, que é um diferencial importante para conseguir uma promoção ou uma nova oportunidade de trabalho. E o risco? Zero. A Udemy oferece garantia de reembolso de 30 dias. Se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você, pode pedir o seu dinheiro de volta, sem burocracia e sem ressentimentos. Agora é com você. As melhores oportunidades são para aqueles que agem rápido. Não perca tempo e venha aprender comigo no mais completo curso de Spring AI com Java e Spring Boot. Seu futuro como desenvolvedor de aplicações inteligentes começa agora. A gente se vê na primeira aula.